Companheiros, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o espaço, o tempo de vocês nessa nossa visita oficial. Para me apresentar, meu nome é Rubem Beraldo dos Santos, minha classificação é odontologia, sou professor universitário, sou coordenador do curso de odontologia da UBRA Cachoeira do Sul. Sou sócio representativo do Rotary Clube Cachoeira do Sul Princesa do Jacuí, há 9 anos e 4 meses. Esse tempo de 9 anos e 4 meses é um tempo relativamente rápido para uma pessoa ocupar o cargo de governador do distrito. E para poder explicar para vocês um pouquinho de como isso aconteceu na minha vida, eu me valho de uma outra ferramenta que o Rotary estimula que nós usemos, o chamado Momento Rotário. Vou contar brevemente para vocês o meu Momento Rotário. Na verdade, o meu Momento Rotário começa muito antes de eu ser rotariano. Quando eu voltava para a minha cidade natal, Cachoeira do Sul, trabalhando na universidade, um colega da universidade, também cirurgião dentista, ele me convidou para ser rotariano. E eu disse que não, porque eu era uma pessoa extremamente ocupada, não tinha tempo para o serviço rotário. E ele insistiu comigo, graças à sua insistência, ele insistiu durante 1 ano e meio, e ele ouviu da minha parte 10 nãos. Até que um dia, alguém no corredor da universidade me disse o seguinte: Rubem, se tu entrares no Rotary, aqueles velhinhos do Rotary têm dinheiro e eles vão financiar para ti um projeto. O que era o projeto? O que eu precisava naquele momento? Eu levava os estudantes de odontologia para as casas geriátricas e lá nós precisávamos, para atender os pacientes acamados, de um pequeno equipamento odontológico portátil. E em função disso, quer dizer, muito interesseiramente, eu aceitei o convite e me tornei rotariano. Na verdade, num primeiro momento eu acabei me dando mal, porque eu descobri que aqueles velhinhos não tinham todo aquele dinheiro que eu imaginava que eles teriam. Então, o meu projeto acabou não acontecendo até hoje. Mas as coisas foram acontecendo no Rotary. A outra coisa extremamente importante que acontece com todo mundo é que, nos primeiros meses de rotariano, o meu padrinho não conseguiu ter uma assiduidade como deveria ter no Rotary, não é? E a gente acabou, então, sendo um pouco desmotivado. Eu confesso que por alguns momentos pensei até em desistir da minha vida rotária. Bom, até que uma coisa importante aconteceu, talvez um grande marco tenha acontecido na minha vida. O presidente da época me disse o seguinte: Rubem, como tu consegues falar inglês, eu gostaria que tu montasse para nós um projeto. Qual era o projeto? Nós gostaríamos, então, de comprar um trailer, vamos colocar um consultório dentário, na frente um consultório médico atrás, vamos sair por esse mundo de Deus, melhorando a vida das pessoas. E aí foi, talvez, que iniciou o grande clique rotário na minha vida. Por quê? Porque a informação rotária acabou não me passando e eu passei a ler o site do Rotary Internacional 2 meses em inglês, porque eu imaginava que o Rotary só era escrito em inglês. Nessa leitura eu descobri que a minha esposa, por ser técnica em prótese dentária, poderia ir junto comigo ser voluntários de Rotary na África. E 6 meses depois dessa descoberta, estava eu e ela trabalhando em Quilimambogo Dental Clinic, na África, trabalhando como voluntário de Rotary. Lá o trabalho era árduo, o trabalho era hercúleo. E aí aconteceu talvez a outra situação emocional na nossa vida. As pessoas chegavam, nós atendíamos em escolas ou nós atendíamos em igrejas, e a partir disso, então, as pessoas vinham, nós anestesiávamos, as pessoas aguardavam fora do ambiente de consulta e nós íamos extraindo dentes. Eu lembro que eu extraí um dente a cada 8 minutos. E eu lembro também que no primeiro dia de trabalho eu voltei para casa e acabei chorando. Por quê? Porque tudo aquilo que eu sabia fazer em termos de odontologia, realmente eu não conseguia colocar em prática, porque era uma odontologia extremamente rudimentar. Mas respirei um pouco e entendi que aquilo era o necessário e suficiente para aquelas pessoas. Bom, uma dessas pessoas, então, que nós atendíamos, eu comecei a fazer o tratamento dentário nela e ela acabou desmaiando. Ela desmaiou, ela falava Swahili, então os nossos assistentes então traduzindo do inglês do Swahili para o inglês, e eu consegui entender que aquela pessoa estava há 2 dias, vejam bem, 2 dias sem comer absolutamente nada.
Por quê? Porque eles guardavam dinheiro para pagar o atendimento dentário. Para a gente entender, o Quênia tem 31 milhões de habitantes e na rede pública, naquele momento, e que hoje não deve ser diferente, havia somente 150 dentistas. Qualquer uma das nossas cidades médias, dentro do nosso distrito 4780, tem 150 dentistas, para a gente poder ter uma dimensão da carência daquela população. E, em função disso, ela estava, então, juntou dinheiro. Era uma quantia muito pequena para ela poder pagar nos nossos padrões, R$ 3,50, mas ela estava há 2 dias sem se alimentar para fazer isso. Imediatamente eu peguei o dinheiro, entreguei para um dos auxiliares, não é? E pedi para que ele conseguisse alguma coisa para ela comer. Ele foi num desses boliches de campanha muito comuns aqui no nosso interior do Rio Grande do Sul e trouxe uma bolachinha recheada, dessas que as crianças adoram, essa normal que nós temos por aí. Demos a bolachinha para a paciente e imediatamente ela se restabeleceu, respirou um pouco melhor, aliviada e ficou um pouco mais tranquila. Com isso, o que aconteceu? Aquelas dezenas de pessoas que estavam nos esperando na fila, que elas vinham muito cedo para isso, elas acabaram desmanhando também, querendo bolachinha. O que aconteceu? Isso pode parecer uma coisa, talvez até num primeiro momento, meio engraçada, mas é extremamente triste, isso dá um senso humanitário extremamente alto. O auxiliar me avisou o seguinte: não dá a bolachinha para essas pessoas, porque essas pessoas podem, inclusive, vir aos bandos e invadir aqui e nos causar um grande problema. Então a gente acabou mantendo conosco as bolachinhas, restabelecemos a paciente e isso realmente fez com que a gente tivesse uma humanização da nossa ação. Realmente a gente poderia ter tido esse tipo de sensação aqui na nossa periferia, nos nossos bairros aqui da cidade ou das nossas cidades que são extremamente pobres, mas foi lá uma pessoa que a gente nunca viu, num país que nós não pertencíamos, que não falava o nosso idioma, que fez com que a Carmen e eu tivéssemos essa noção de pertencer ao mundo, de cidadão do mundo, de cidadão rotário. Mais ou menos que nem aquela música do John Lennon, Imagine, quer dizer, não existem fronteiras, não existem países, simplesmente a ação de fazer o bem a quem tu não conheces. Isso realmente foi talvez o grande marco rotário e humanístico que aconteceu na nossa vida. Bom, a partir disso então, o que aconteceu? As pessoas disseram: olha, como tu foste para a África, tu vai ser o nosso presidente eleito. E realmente eu acabei aceitando, exatamente porque, em outras palavras, eu também queria ir para a África, né? Se de repente eu não aceitasse, eles até não teriam me mandado como representante, mas não é nada disso. O que aconteceu? Fui extremamente feliz como presidente. A partir disso, então, a gente começou a produzir projetos impactantes, nós começamos a ver com que a liderança rotária realmente acabou funcionando nesse sentido. Eu aprendi muito como presidente. Eu brinco que no último dia de presidente eu segurava o nosso martelo, o nosso malhete e não queria entregar para o meu sucessor, tamanha felicidade que eu tive em ser presidente do Rotary Clube Cachoeira do Sul, Princesa do Jacuí. Depois disso, então, as pessoas me disseram: olha, como tu já tivesse essa experiência internacional, tu seria um excelente candidato para Team Leader do intercâmbio de grupos de estudos. E aí eu acabei me candidatando, fui selecionado para o Team Leader, então nós fizemos a troca com o Distrito 6970 da Flórida, e lá também foi um outro momento extremamente feliz, um outro momento em que eu aprendi muito sobre a paz entre as nações e aprendi muito sobre a minha profissão. E numa dessas experiências, né, numa dessas atividades vocacionais, como eu sou professor universitário, eles me colocaram em contato com a Universidade da Flórida. E junto com um pesquisador que é estomatologista, que nem eu, nós conseguimos fazer uma parceria, nós fizemos publicação internacional e hoje nós somos parceiros em pesquisa. Minha carreira universitária alavancou de uma forma extremamente potente graças, de novo, à ação do Rotary. E por isso eu costumo dizer que eu sou a prova viva de que viver Rotary de uma forma muito intensa, transforma a minha vida. E a minha vida foi a primeira vida a ser transformada nessa grande experiência do bem, nessa grande experiência rotária. Então, a partir disso, os caminhos acabaram sendo basicamente naturais. Eu acabei descobrindo que existia o Distrito 4780, as pessoas começaram a me convidar para equipes distritais, eu fui chairman
do intercâmbio de grupos de estudo por 2 anos. Fui extremamente eficiente como chairman do intercâmbio, porque eu acabei com o intercâmbio de grupos de estudos. Na verdade, eu explico, isso é uma brincadeira que eu sempre faço. Por quê? Porque nós acabamos entrando, então, depois de 2 anos, nós selecionamos uma equipe para Portugal e outra equipe para França, e nós entramos no plano Visão de Futuro, e a partir do plano Visão de Futuro, a gente não estabeleceu mais o intercâmbio de grupos de estudos, que já não estava mais previsto para o nosso distrito a partir de então. Bom, depois disso, governador assistente, governador indicado, governador eleito e agora, honrosamente, na condição de governador do distrito no ano 2013, 2014, diante de vocês, compartilhando a minha experiência e aprendendo com vocês um pouco mais de Rotary que cada clube tem a nos ensinar. Essa, então, digamos, foram as duas primeiros pontos da nossa visita. Então, nós nos apresentamos o nosso momento rotário. Uma outra tarefa que o governador distrital deve fazer para os clubes é motivar, e a partir da motivação, as coisas realmente comecem a acontecer de uma forma mais eficiente. A Carmen Lúcia e eu tivemos muitas horas, cerca de 24 dias específicos de treinamento, sem contar toda a nossa vida pregressa em Rotary. Ela também é rotariana, ela também já foi presidente de clube do Cachoeira do Sul Integração, já serviu na equipe distrital e juntos nós tivemos a oportunidade de treinarmos em Goiânia, nós treinamos em Vitória, nós treinamos também em San Diego, na Califórnia, e a partir disso nós estamos aqui. Quando nós temos toda essa bagagem de treinamentos, nós gostaríamos de colocar todos os 1.250 companheiros do Distrito 4780 dentro de um hotel e nós ficarmos por 20 dias, 25 dias lá, fazendo todas aquelas discussões que a gente fez, ouvindo aquelas palestras maravilhosas que a gente ouviu e trocando experiências. Como isso não é possível, os presidentes de Rotary Internacional tentam, de uma forma bastante objetiva, compensar essa condição. Com isso, o que eles nos apresentam? Um código chamado menção presidencial. A menção presidencial ela está descrita nesse folheto, não é? É a menção presidencial desse ano do nosso presidente Ron Burton e Jetta. Eu considero uma menção presidencial assim um pouco mais dinâmica, não que seja mais fácil de ser obtida pelo clube, mas ela obedece um pouco mais à característica do clube. Por quê? Porque ela tem 3 pontos obrigatórios, descritos em azul. Esses pontos obrigatórios são aqueles pontos clássicos do Rotary Internacional, não é? Apoio à Fundação Rotária, a questão dos projetos, envolvimento da família rotária e o desenvolvimento do quadro associativo. Mas junto com isso existe um outro dado interessante. Então é obrigatório esses 3 pontos em azul, mas nós temos aqueles pontos em preto. E na verdade o que significam aqueles pontos em preto? Significam o seguinte: que cada clube tem 6 opções para marcar no mínimo 3 dessas opções. E isso obedece, isso faz com que, por exemplo, as características individuais de cada clube sejam respeitadas. Por quê? Porque às vezes o Bagé Norte vai ter um pouco mais de facilidade de atingir 3 pontos dentro dessa escala, enquanto que o Alegrete Sul teria outros pontos diferentes para ele. Então isso faz com que essa menção seja dinâmica e essa menção, na minha opinião, seja um pouco mais fácil de ser atingida. Eu costumo brincar com essa menção presidencial que se um clube, durante o ano rotário 13 e 14, ele atingir a menção presidencial, ele fez a lição de casa, ele não precisaria fazer absolutamente mais nada durante esse ano rotário. Evidentemente, claro que existem muito mais coisas para fazer, mas a menção presidencial é realmente a alma, o elemento, aquilo que o nosso presidente Ron Burton pede, aquilo que o Rotary tem pedido para que a gente realmente avance no sentido de estabelecer um bom plano estratégico e que nós consigamos também tornar os nossos clubes mais eficazes. Isso é extremamente importante para a gente. Todo ano, né, todos os governadores, eles preparam uma agenda. Esse ano nós preparamos a nossa agenda. Essa agenda é um roteiro, então ela vai dizer basicamente todo dia, toda reunião, que pontos abordar. Vai ficar extremamente mais fácil, organiza a reunião, mas junto com essa agenda nós trouxemos o quê? O nosso plano de ação 13 e 14. Esse plano de ação ele é um pouquinho diferenciado. O que ele tem? Ele tem basicamente o que nós estamos pedindo, não é? E sugestões de como nós chegarmos lá. Por exemplo, desenvolvimento do quadro associativo. O desenvolvimento do quadro associativo não é só aumentar o número de companheiros.
é também reter os companheiros, é dar trabalho para os companheiros, é dar atitude, mas também é no sentido de fazer com que nós prestemos mais e melhores serviços. Por exemplo, o que nós sugerimos nesse ano rotário? Isso não é nosso, não é novo. Então, que a gente, em primeiro lugar, para a gente aumentar o quadro associativo de uma forma harmônica, que nós olhemos primeiro para dentro do nosso clube e nós estudemos o que? As classificações. A partir desse quadro de classificações, nós vamos olhar na comunidade pessoas que tenham, que se enquadrem. Por exemplo, o meu clube tem fisioterapeuta, o meu clube tem veterinário, o meu clube tem contabilista, o meu clube tem assistente social, o meu clube tem pedreiro, o meu clube tem marceneiro. Porque se um clube de Rotary fosse feito somente por pessoas da minha classificação de dentistas, evidentemente que esse clube seria um clube que não prestaria todo o serviço que poderia prestar. Então isso é extremamente importante. E nós, olhando para a nossa comunidade, olhando para a profissão que falta, realmente fica um pouquinho mais fácil de nós recrutarmos pessoas que realmente mereçam e contribuam decisivamente para estar dentro do Rotary. Uma outra coisa que a gente pede é que a gente, se tiver dificuldade nesse aumento, que a gente faça um processo chamado 5 para 1. Nós pegamos 5 rotarianos e designamos com que 5 rotarianos dentro do meu clube admitam um novo companheiro até o final do nosso ano rotário. Isso faz com que todo o quadro do Rotary aumente em 20%. Evidentemente que a gente pode ter alguma perda por transferência ou por uma questão de saúde, enfim, por uma questão financeira, isso é normal. A gente acaba sempre, embora não gostasse, perdendo um ou outro companheiro durante o ano rotário. Mas então, se nós aumentarmos 20%, se nós perdermos uns 10%, os nossos clubes vão crescer sempre, né? Em torno de 10%. E, consequentemente, o nosso distrito vai crescer em torno de 10%. Se o nosso distrito crescer 10%, nós passamos hoje da faixa dos 1.200 associados para 1.400 associados. E, realmente, o que vai acontecer com isso? Nós vamos prestar mais e melhores serviços. O que acontece com relação ao quadro associativo? O quadro associativo não é algo para o governador atingir suas metas, não é algo para o presidente atingir suas metas. É algo que faz com que, se eu trouxer mais gente com diversidade do quadro associativo, portas diferentes serão abertas. Por quê? Porque um companheiro ele tem um determinado grupo de amigos que eu não tenho. Então, um projeto que eu levar para os amigos desse companheiro, talvez esses amigos realmente não entendam. Agora, se o próprio companheiro levar a sua ação do nosso clube para esse grupo de influência que ele tem, provavelmente nós tenhamos êxito e o nosso Rotary acaba fazendo com que nós tenhamos serviços mais impactantes. Então, isso é extremamente importante. Bom, esse plano de ação 1314, ele é um plano de ação bastante interessante. E aí nós pedimos a primeira grande coisa para o nosso presidente. Volto a dizer, a maior autoridade rotária no ano 1314 não é o governador distrital. A maior autoridade não é o presidente, não é a equipe distrital, não é o colégio de governadores. A maior autoridade no Rotary, no ano 1314 de todos os anos, é o rotariano. Por quê? Porque se o rotariano não estiver sensibilizado, se o rotariano não estiver mobilizado para aquilo que o Rotary pede, para aquilo que o presidente, para aquilo que o governador pede, evidentemente as coisas não vão acontecer. Então é como se fosse um efeito dominó. Se o presidente não motivar os companheiros não farão o que o presidente quer, o presidente não estando motivado, ele não vai fazer o que o governador está pedindo, e o governador não estando motivado, não vai fazer o que o nosso presidente Ron Burton e Jetta estão nos pedindo. Então, por isso que é muito importante que o companheiro, que o rotariano, independente de ter cargo dentro do clube, ele se aproprie. E essa é uma pedida importante para o nosso presidente, que a cada reunião, na informação rotária, a gente vai lendo esse nosso plano de ação para quê? Para que os companheiros conheçam e os companheiros nos ajudem a atingir esses pontos e essas metas que são pedidas. Bom, nós poderíamos ficar falando aqui um dia inteiro sobre essas metas, sobre esses pedidos, mas nós temos algumas ênfases mais importantes que dentro da nossa vivência, né, dentro daquilo que a gente considera importante no mundo do Rotary, nós gostaríamos de pedir para os companheiros. O primeiro deles é o seguinte: persigam obstinadamente a menção presidencial. Essa é o primeiro ponto, a primeira tônica, não é? Como nós falamos anteriormente, se um clube atingir a menção presidencial, evidentemente que ele vai estar recebendo um selo de eficácia. Segunda, vamos trabalhar muito com as novas gerações.
As novas gerações têm programas e projetos, né, os serviços da juventude, agora denominados, que são extremamente importantes para a gente. Nós devemos trabalhar com os RILAs. Não é? O que são os RILAs? Para quem não conhece, o RILA é como se fosse um retiro rotário. Então nós selecionamos jovens da comunidade, independente da condição social do jovem, preferentemente pela idade. Lá esses jovens vão desenvolver jogos educativos, vão receber palestras sobre ética, sobre voluntariado, vão receber palestras sobre educação sexual, prevenção de drogas, enfim, vão interagir entre eles e a partir dali nós vamos alavancar ou observar pessoas que têm um espírito de liderança extremamente acirrado. É uma forma de propaganda extremamente importante. Nós em Cachoeira do Sul, com 5 clubes de Cachoeira do Sul, nós fizemos um RILA um pouquinho diferente. Não precisa ser um RILA assim, um RILA tão sofisticado. Nós temos um projeto chamado Jovens Embaixadores. Como é que nós fazemos com os Jovens Embaixadores? Como é que nós começamos a fazer os Jovens Embaixadores? Nós fomos na escola pública, não é? Observamos critérios de renda, lançamos um concurso de redações que sempre vai ter um tema Rotary, alguma coisa. Nós somos hoje 5 clubes, nós éramos 4 quando iniciamos com o projeto. Então naquela época, com 4 clubes, nós fazíamos as redações, nós selecionávamos as 40 melhores notas nas redações. Essas 40 melhores notas ganhavam o direito de participar do RILA. Dentro do RILA, com esses jogos educativos, com essas brincadeiras, com as questões que eram colocadas para os jovens, nós selecionamos então 8 jovens destacados. Esses 8 jovens destacados tinham como prêmio frequentar ou serem matriculados na Escola de Jovens Embaixadores. O que era a Escola de Jovens Embaixadores? O que é a Escola de Jovens Embaixadores? A Escola de Jovens Embaixadores é um programa rotário em que nós complementamos a formação desses jovens. Como? A partir, então, de conhecimento, reforço de português, reforço de matemática, aulas de idioma estrangeiro, principalmente inglês e espanhol, voluntariado, não é? A partir disso, responsabilidade social. E esses jovens, então, durante o período de 1 ano, também recebem assistência médica, assistência odontológica e assistência psicológica. Os jovens mais destacados dentro desse processo de 1 ano, eles têm o direito e podem fazer a prova do intercâmbio de jovens. E na prova de intercâmbio de jovens, dependendo da classificação que eles tenham, eles vão receber, então, a possibilidade 1, 2 ou 3 desses jovens de ter o intercâmbio de jovens totalmente pago pelo Movimento Rotário e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, esse programa é um sucesso tão grande que nós já mandamos um jovem para o Equador, um outro para os Estados Unidos, outra para o Canadá. Nós temos um jovem hoje no México, né? E nesse ano rotário, provavelmente mais um para o México, e aí nós realmente conseguimos transformar a vida dessas pessoas. Não só para aqueles que vão para o intercâmbio, não só para aqueles que participam da escola, porque aqueles que participam do RILA começam a ter valores sendo trabalhados. E o RILA, inclusive, foi uma alavanca extremamente importante para criar o nosso Interact Clube de Cachoeira do Sul. Então, realmente, nós conseguimos, dentro de um programa só, juntarmos os serviços da juventude. Intercâmbio de jovens, programas de novas gerações, Interact e o RILA. Realmente, a gente considera isso um grande sucesso com relação aos serviços à juventude. A Carmen Lúcia e eu assistimos uma palestra em San Diego, na Califórnia, de um menino, que eu acabei esquecendo o nome. Hoje ele é um homem com 30 anos de idade. Dizia esse rapaz que quando ele tinha 13 anos, ele ouviu uma ligação do Dalai Lama, pedindo para ele ser envolvido em projetos voluntários. E desde os 13 anos ele começou a praticar projetos voluntários. Hoje ele coordena um programa extremamente bonito chamado 4We. O que é o 4We? 4We, eles juntam jovens 16, 17 anos, num grande estádio de futebol, e nesse estádio de futebol o que os jovens fazem? Dão depoimentos, não é, sobre o que o voluntariado impactou na vida deles, o que transformou a vida deles, eles numa pessoa melhor, e também eles assistem shows, eles veem celebridades como o Dalai Lama, que eu já falei, como Justin Bieber, outros grupos de rock, talvez, ou de outros tipos de música nos Estados Unidos, talvez não tão famosos pra gente, mas enfim, eles fazem uma grande festa da solidariedade. E eles só têm o direito de entrar nessa festa, nesse grande show, se eles tiverem feito um trabalho voluntário. Eles não pagam ingresso para isso, o ingresso, o passe de passagem é o serviço voluntário, é se preocupar com o outro. E dizia ele,
como é importante isso. Por quê? Porque muito jovem ele começou a se importar com o outro. Então, esses programas para a juventude, Rota Kids, Interact, Rotaract, para nós rotarianos, eles não devem servir muito simplicitamente para a gente ter Rota Kids Interact, Interact Rotaract e Rotaract Rotarianos. Claro que, evidentemente, que isso vai ser um dos nossos grandes objetivos, mas talvez o primeiro objetivo deva ser um objetivo mais filosófico, um objetivo mais de formação. Qual ele? Nós devemos ensinar os jovens o mais cedo possível a eles serem altruístas e voluntários. Para quê? Para que a gente contribua decisivamente para formar um mundo melhor, uma geração melhor. Uma outra coisa dita é que os jovens querem ter líderes a seguir, que esses líderes então sejamos nós adultos rotarianos, com os nossos valores rotários, com nosso serviço pró-humanidade. Realmente, se nós não trabalharmos com esses serviços da juventude de uma forma muito importante e de uma forma apaixonada, o que vai acontecer conosco? Nós não só perderemos a oportunidade de ter rotarianos lá no futuro, nós vamos perder a oportunidade de formar cidadãos conscientes, cidadãos que possam contribuir de uma forma melhor com o nosso mundo. O nosso próximo passo, então, a nossa próxima ênfase são os nossos projetos da Fundação Rotária, os nossos subsídios globais. Os distritais, eles se tornam um pouco mais simples e nós vamos ter o edital no devido tempo, mas os subsídios globais dependem muito mais dos clubes. Por quê? Porque há 5 anos nós não temos mais aqueles nossos projetos de subsídios equivalentes. Então, o que está acontecendo? Nós precisamos nos capacitar cada vez mais. Nós precisamos, então, trabalhar com os subsídios globais, por quê? Porque eles são multiplicadores. Só para lembrar a cada um de nós, nós precisamos de um parceiro internacional no mínimo, e cada dólar de governador equivale a $1 para a Fundação Rotária. E cada dólar de presidente, $0,5 para a Fundação Rotária. Então, às vezes, é possível, dependendo das parcerias, que um clube tenha uma ideia genial, uma ideia extremamente protetora da nossa comunidade, que o clube possa entrar com $2.000 e receber $28.000, $25.000 de volta, $30.000 de volta. Então isso vai depender basicamente da qualidade da nossa ideia, da qualidade do nosso projeto e do nosso estudo. Evidentemente que existem alguns critérios que dificultaram em relação àquilo que nós estávamos acostumados a trabalhar com relação aos nossos projetos anteriores no outro sistema, mas isso faz com que esses projetos sejam realmente mais impactantes. Então nós precisamos nos capacitar de uma forma melhor. O nosso presidente da comissão da Fundação Rotária, dos nossos projetos humanitários, enfim, todo clube ele deve trabalhar nesse sentido. Nós temos dinheiro, pela primeira vez a gente tem um bom volume de dinheiro no nosso fundo distrital, e nós temos parceiros firmados na Assembleia Internacional dos nossos intercambistas. Então, a gente realmente tem como realizar projetos. Agora, não vai depender do distrito da governadoria, vai depender de cada clube se agilizar, entender o processo, estudar um pouco mais. Nós temos treinamentos lá desde o pré-GATS, no GATS também, no PETS, nas assembleias a gente tem falado muito, não é? Nós temos os recursos no nosso site e a gente realmente consegue fazer com que nós tenhamos, então, todas essas possibilidades. Então, nós precisamos muito que cada clube tenha a sua responsabilidade e tenha o seu foco. Nós precisamos quebrar esse ciclo da não realização, da não busca de recurso da Fundação Rotária e de parceiros estrangeiros. Então isso está à nossa disposição e nós devemos trabalhar com isso de uma forma muito forte nesse ano 13 e 14 para que a gente consiga realmente sair dessa situação. Um outro ponto extremamente importante para nós, que diz respeito à nossa administração de clubes, é o seguinte: do ano 12, 13, né, para o ano 13 e 14, nós tivemos o terceiro pior índice da informação dos presidentes e secretários no nosso portal, no Rota Internacional. E isso hoje a gente acaba tendo algumas dificuldades administrativas. Alguns companheiros tentam entrar no site do Rota Internacional, no novo modelo, e não conseguem administrar seus clubes. Por quê? Porque não houve a informação adequada lá na passagem, em fevereiro. Então o que nós precisamos? Que até o dia 31 de dezembro, todos os clubes
tenham informado seu presidente, secretário e tesoureiro, no mínimo. Isso também é aquilo que a gente chama de plano de liderança de clube. Quanto mais cedo nós elegermos nossos presidentes, secretários e tesoureiros, eles vão poder estarem juntos com os dirigentes 13 e 14 e vão poder entrar o ano 14 e 15 de uma forma mais uniforme. A nossa roda denteada vai poder girar sem solução de continuidade de uma forma mais harmônica. Então, isso é muito importante para o futuro do Rotary, a colocação no portal dos nossos dirigentes 14 e 15. Um outro ponto importante que eu já falei é desenvolver o quadro associativo com quantidade e qualidade. Na verdade, um companheiro na visita oficial lá no Rotary Club de Santiago, Terra dos Poetas, se não me engano, ele disse o seguinte: quando ele foi apresentar então o Rotary para um candidato a rotariano, ele mostrou o guiazinho do clube naquele ano. E aí a pessoa olhando, olha, vendo as pessoas que estão aqui, que fazem parte desse clube de serviço, realmente eu me interesso. Tu não precisa me dizer absolutamente mais nada, por quê? Porque estar junto dessas pessoas, que são pessoas de bem, que são pessoas líderes na comunidade, isso realmente me interessa, porque se elas estão, é sinal de que esse clube de serviço é algo extremamente bom. Então, isso é desenvolvimento de quadro associativo, é trazer gente de bem, gente capaz, gente com liderança para dentro dos nossos clubes, pessoas essas que realmente possam fazer a diferença. Além disso, quando a gente traz essas pessoas, dar instrução rotária com qualidade e dar função com qualidade. O meu colega na universidade, o professor Flávio Renato, costuma brincar. Rotariano é que nem estudante. Se tu não der trabalho para eles, evidentemente que eles vão te dar trabalho. Então, o que tu vai fazer? Coloque as pessoas em ação, coloque as pessoas a se descobrirem. Exatamente aquilo que eu falei para vocês no início do meu depoimento do Momento Rotário. Quando eu descobri um projeto ou uma ação que realmente me interessava, a minha vida rotária acabou se transformando de uma forma extremamente potente. Então, informação rotária com qualidade, serviço com qualidade, fazer com que as pessoas estejam empenhadas, as pessoas realmente entendam de Rotary, e as pessoas vão ver que o Rotary é muito grande, o Rotary tem possibilidades enormes para as pessoas e ninguém que esteja devidamente informado vai dizer que não tem nada para fazer dentro dos nossos quadros rotários, porque realmente trabalho não falta. Nós temos muitas ações e as ações às vezes são insuficientes. Haja vista que todos nós somos voluntários e não temos o tempo integral para o Rotary, mas nós temos uma parcela extremamente importante. Um outro ponto muito importante para nós é a divulgação de Rotary, a nossa imagem pública. A nossa imagem pública tem que estar em evidência no ano 13 e 14, no 14 e 15, no 15 e 16, enfim, para o resto da nossa vida rotária. E a imagem pública, ela é importante. O que é a imagem pública? Quem nós somos, nossa conduta, ao uso do distintivo rotário, extremamente importante. Por quê? Porque isso nos divulga no Rotary, divulgação das nossas ações nas mídias sociais, nos jornais, veiculado enfim, em todas as mídias, na TV, nas rádios, não é? Isso é extremamente importante. As pessoas precisam saber quem nós somos e o que nós fazemos. Quando as pessoas descobrirem quem nós somos, realmente o que nós fazemos, vai ficar muito mais fácil, primeiro, para a gente conseguir apoio, e segundo, para que os nossos quadros associativos aumentem. E o nosso ex-governador Júlio Capri falou algo extremamente importante, e isso eu também não tinha me dado conta antes das visitas, que nós devemos também divulgar o que nós fazemos para dar uma satisfação para a comunidade. Por exemplo, quando eu faço um peixe para arrecadar fundos para uma creche, eu tenho que ir lá. Isso não é importante. Não é importante fotografar o governador ou o presidente na solenidade ou as pessoas tendo a sua refeição. Até pode acontecer para dizer o impacto de quantas pessoas estiveram. Mas o mais importante é o depoimento das crianças da creche dizendo: olha, o Rotary fez esse bem na minha vida. Isso realmente é mais impactante e isso talvez seja mais jornalístico. Então, trocar um pouquinho do foco, quer dizer, aparecer mais a ação do que o rotariano. Isso faz com que a impessoalidade do Rotary tenha um combustível positivo para a nossa imagem pública. Nós devemos também trabalhar muito nisso. Nosso último ponto filosófico é o seguinte: nós temos nossos clubes realizam seus projetos,
Existem projetos mais impactantes, projetos menos impactantes, mas nós temos projetos. Afinal de contas, nós somos um clube de serviço. Mas nós devemos não nos contentar com clubes eficientes. Nós devemos ser o que o Rota Internacional pede para que nós sejamos, clubes eficazes. E o que são clubes eficazes? Clubes eficazes, eles têm que se pautar por 4 pilares. O primeiro deles, como eu já falei, como eu já dei ênfase, é desenvolvimento do quadro associativo. Como eu falei para vocês, não é só aumentar o número de companheiros, reter o número de companheiros e qualificar o número de companheiros. Irem aos treinamentos distritais, acessarem os nossos recursos na internet, acessarem o nosso escritório em São Paulo, que vai ter muitas possibilidades, acessarem os governadores assistentes, os governadores e a equipe distrital. Isso é muito importante, isso é desenvolvimento do quadro associativo. Então, um clube que não tenha grandes conflitos e que esteja a cada ano crescendo 1, 2, 3 companheiros, realmente a gente pode dizer que esse é um clube saudável. Agora, um clube que na linha do tempo começa a decrescer, é sinal de que algum problema está acontecendo histórico dentro desse clube. Então o clube realmente tem que repensar suas ações. Então esse é o primeiro ponto, desenvolvimento do quadro associativo. Depois, a Fundação Rotária. A Fundação Rotária é nossa. Nós não estamos, erroneamente, alguns clubes pensam, nós estamos mandando dinheiro para o exterior, o dinheiro vai fazer falta para nós. Não, realmente não. Se nós fizermos um cálculo e não temos tempo para isso, nós podemos aumentar em 1,5 vezes no mínimo o recurso que nós mandamos para fora, se nós planejarmos de hoje para daqui a 3 anos. Então, se a gente fizer projetos de subsídios globais muito bem feitos, nós podemos realmente ter um retorno muito maior do que aquele que a gente realmente investe. E eu, especificamente, eu posso dizer que a Fundação Rotária, independente de eu ter planejado ou não, de ter sido algo ao acaso, ela já deve ter investido diretamente na minha pessoa, no meu treinamento, na minha qualificação, nas experiências na África e também nas experiências nos Estados Unidos, também junto com a minha esposa e mais o meu clube, mais de 60 a 70 mil dólares. E evidentemente que o meu clube sozinho não fez uma doação, nem equiparou esse tipo de doação. Então nós temos isso. O nosso Distrito 4780, se a gente for olhar nosso histórico, nós recebemos muito mais dinheiro do que nós doamos historicamente para a Fundação Rotária. Então nós realmente temos que entender que a Fundação Rotária é nossa, nós temos que investir na Fundação Rotária e nós temos que fazer com que a Fundação Rotária seja um motivo de impacto, e de impacto muito importante nas nossas vidas. Então, investindo nela, fazendo as doações necessárias e também buscando recursos através dos nossos projetos de subsídios globais. E, independente disso, nós fizemos parte da humanidade. Nós não somos mais um clube local, nós somos um clube internacional. E, evidentemente, que o nosso recurso também deve, por uma questão de justiça, acabar, por exemplo, com a paralisia infantil no mundo todo, que é uma das nossas grandes bandeiras. Um outro ponto são projetos impactantes. E o que o presidente Joe Burton tem nos dito isso, é que nós transformemos vida. Então é importante sim eu fazer a doação de um brinquedo no Natal, de eu doar uma fralda geriátrica, é extremamente importante. Para quê? Para que eu me sinta melhor, para que eu receba o carinho, para que eu receba o sorriso, para que eu receba o abraço das pessoas. E a partir disso, então, a gente tenha essa condição, de ficar mais motivado. Isso eu costumo brincar, que é como se fosse um time de futebol, como se fosse o Grêmio, Então o Grêmio, o que ele faz? Ele faz o treinamento de segunda a quinta-feira, mas domingo ele entra em campo. E domingo é a partida de verdade. Então, os nossos pequenos projetos, os nossos projetos mais de cunho mais assistencialista seriam como se fosse o treinamento. Mas domingo nós temos que entrar em campo. Nós temos que fazer, no mínimo, um projeto que transforme vidas. O que é um projeto que transforme vidas? É um projeto que faça com que, depois que o recurso nosso, ou seja da Fundação Rotária, ou seja local dos nossos próprios clubes, ele se extinguir, essa pessoa tenha aquele ponto que nós quisemos trabalhar, essa pessoa realmente tenha sanado. Então a gente tenha resolvido aquele problema importante na vida dela e que ela troque de lado, que ela passe daqui a alguns anos a nos ajudar a ajudar outros, a não continuar sendo ajudado. Isso é extremamente importante. Isso são projetos impactantes. Afinal de contas, se nós formos um clube de serviço, se nós não prestarmos serviço adequado, nós não temos nem razão de ser. Outro
ponto extremamente importante para nós é liderança além do âmbito do clube. Imagina, se a gente não qualificar nossos clubes, se nós não colocarmos gente a desenvolver o nosso quadro associativo, uma coisa interdependente do outro. Quando o presidente 14-15 quer montar sua equipe, por exemplo, ou 13-14, o presidente chega no companheiro, olha, eu gostaria que tu fosse secretário, ele não pode por isso, enfim, ele tem uma série de razões para não poder. Outro companheiro não pode, outro companheiro não pode. Bom, o que está realmente marcado na vida desse clube? Evidentemente que as pessoas não estão qualificadas e preparadas de um modo geral. Por quê? Porque se tivesse muitas pessoas nessa condição, seria muito fácil para o presidente montar sua equipe. Se isso é difícil para o presidente, imagina para uma pessoa na minha situação que chega ao cargo de governador distrital. Evidentemente que se no clube, que é a célula máter do Rotary, é a razão de ser do Rotary e é onde as coisas realmente acontecem, se o clube não tiver gente qualificada nos seus quadros para ceder ao governador, para que isso não prejudique o clube, vai ficar muito difícil para o governador montar a sua equipe distrital. Então, nós precisamos ter gente qualificada e gente dentro do conceito da eficácia do clube que possa servir além do âmbito do distrito. Realmente, isso são aqueles pontos extremamente importantes para nós. Terminada essa preleção mais filosófica, uma outra ação do governador do distrito é trazer a mensagem do nosso presidente. A mensagem do nosso presidente é trazida em tudo, é trazida no lema, né, como a gente já trabalhou o lema, a gente já falou no lema algumas vezes, é trazer talvez a primeira mensagem, a mensagem mais específica. As demais vão ocorrer durante o ano rotário. Mas o nosso presidente João Burton, então, nesse folhetim que a gente distribui para os clubes, ele nos diz algumas coisas extremamente importantes que eu vou procurar resumir para vocês aqui. Primeiro, ele diz o seguinte: se você for à reunião de um Rotary Club hoje, à primeira vista talvez ela pareça muito diferente de reuniões semanais de 50 anos atrás. E se você pudesse visitar todos os 34 mil Rotary Clubes, você veria homens e mulheres de diferentes origens falando quase todos os idiomas existentes no mundo, envolvidos em projetos humanitários, aqui e ao redor do mundo. Você veria clubes que estão trabalhando juntos para consertar uma cerca no final de semana e, ao mesmo tempo, estão em parceria com outros clubes para construir instalações sanitárias em escola a milhares de quilômetros de distância. Você veria também um grupo de pessoas absolutamente comprometidas em fazer do mundo um lugar melhor, de maneira grandiosa ou singela. Há muita coisa diferente em Rotary hoje, mas o alicerce no qual o Rotary foi construído não mudou. O Rotary tem sua base e sempre teve em nossos valores. Agora eu gostaria que cada companheiro pensasse, não é num grande rotariano. Vocês veriam que o primeiro dos valores rotários é serviços humanitários. Então, um grande rotariano está empenhado em grandes projetos, em prestar um grande serviço para a humanidade. Um grande rotariano é um excelente companheiro, um companheiro tolerante, um companheiro agregador, um companheiro que ensina aquilo que sabe e um companheiro que motiva. Também é um companheiro que atrai para o seu clube a diversidade. Então, ele consegue fazer com que o clube cresça como o clube deve crescer. Um grande companheiro, ele é um líder. Nós, nessa caminhada pelo Distrito 4780, nós já temos descrições históricas extremamente importantes da nossa liderança. Por exemplo, se nós olharmos os clubes de Bagé, os clubes de Cachoeira do Sul, os clubes de Livramento, que são os clubes mais antigos, com mais de 70 anos, nós vamos observar que muitos nomes de ruas foram nossos companheiros, ou são nossos companheiros. Então, o que isso diz? Diz com que a comunidade observa o nosso clube de serviço e a comunidade, ela realmente entende que o clube de serviço é um clube realmente impactante. O nosso último ponto, né, é a integridade.
Devemos observar o nosso PIN. O nosso PIN é extremamente importante para cada um de nós, porque nós somos convidados a sermos rotarianos e nós fomos votados. Nós devemos ostentar esse PIN com orgulho e com gratidão. Então, uma pessoa, para merecer usar esse PIN, ele tem que ser sinônimo de uma pessoa íntegra, de uma pessoa reconhecida dentro da nossa comunidade. Então, isso é extremamente importante. Complementando a mensagem do nosso presidente, ele diz: esses valores nos definem como rotarianos. São os valores pelos quais vivemos e os valores que nos empenhamos em levar à comunidade onde vivemos. Cada um de nós está em Rotary porque fomos convidados e porque fazemos a escolha de aceitar esse convite. Desde então, todos os dias, enfrentamos uma outra escolha, a de sermos simples associados de um clube ou de sermos verdadeiros rotarianos. Ser rotariano significa um compromisso que vai além de simplesmente comparecer às reuniões semanais. Significa enxergarmos o mundo e nosso papel nele, de uma forma singular. Significa aceitarmos nossa comunidade como nossa responsabilidade e agirmos de acordo, tomando a iniciativa e fazendo o que for preciso, fazendo o que é certo e não o que é fácil. Todos viemos em Rotary para participar e fazer a diferença. E nos serviços rotários, assim como em tudo mais em nossa vida, quanto mais você investe, mais retorno você tem. Se você só fizer o mínimo indispensável, você não terá muita satisfação nos resultados que alcançar. Porém, quando você toma a decisão de realmente viver Rotary, a decisão de trazer os serviços e os valores rotários para a vida todos os dias, é aí que você começa a ver o impacto incrível que pode ter. E é aí que você encontra a inspiração, a animação e o poder de realmente transformar vidas. E nenhuma vida será mais transformada do que a sua própria. No ano rotário de 2013 e 2014, nosso lema e meu desafio a todos é viver Rotary, transformar vidas. Você escolheu usar um PIN do Rotary. O resto depende de você. Ron Burton, presidente do Rotary Internacional 2013-2014. Companheiros, então para finalizar minha participação com vocês, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse botão na minha lapela. Diz o seguinte, First Class, ou a primeira classe. O que significa isso? Vocês lembram, né? Os presidentes lembram, quando nós estávamos no nosso treinamento lá no PETS, eu fiz um desafio. Muito inspirado no que o meu amigo e ex-governador Henrique Vasconcelos me disse. O pai dele, que também foi governador, disse o seguinte: só existe uma maneira de liderar, é dando exemplo. E aí realmente foi o que eu fiz. Se vocês lembram, eu disse para vocês assim, eu não tenho muitos recursos, mas eu tenho uma economia de $500. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um desafio para todos vocês. Eu vou fazer uma doação em nome de cada um de vocês de $10, vocês são 49 presidentes. E $10 vai ficar para a minha querida instrutora distrital, a Doris Sá de Moraes Vaz. A partir disso, então, lá na Assembleia, lá em São Gabriel, vocês vão me trazer a sua própria doação de $10. E, evidentemente, que eu vou ter o bottom First Class e vou, então, destinar esse bottom a cada um de vocês. E isso foi feito. Isso foi feito de uma forma extremamente generosa. Por quê? Porque essa doação era lá no ano 12 e 13, inclusive nem impactou nas nossas metas para a Fundação Rotary. Então, todos os nossos presidentes 13 e 14, né, acabaram fazendo uma doação lá em 12 e 13, assim como o governador, todos os 534 governadores do mundo fizeram a doação para os governadores 12 e 13. Então, por isso, o presidente Ron Burton nos chamou, que nós somos a primeira classe a fazer esse tipo de doação nominal à Fundação Rotary. E nós conseguimos. Isso foi extremamente importante, que em termos de velocidade nós somos o segundo distrito da América Latina a ter concluído, não é, esse tipo de doação. Então realmente foi uma grande vitória de todos nós, de todo o grupo. E agora eu vou fazer o desafio. Então o presidente vai pedir para vocês, já que, como eu falei anteriormente, que a maior autoridade rotária é a plenária, então o presidente vai pedir para vocês que cada um de vocês faça uma doação pessoal, nominal à Fundação Rotária, no ano 13 e 14. Com isso, o que vai acontecer? O nosso clube vai ser um clube 100% doador. A doação ao Fundo Anual de Programas. Então, nós seremos, então, um clube First Class.
E isso é extremamente importante, porque quando eu falei nos distritos, somente 4 governadores conseguiram lá no ano 12 e 13. Evidentemente que agora no ano 13 e 14 outros governadores estão fazendo com que seus presidentes façam essa doação. Isso é extremamente importante. O valor que se doa é importante também, mas o mais importante, o mais simbólico é dizer: eu confio e eu apoio a Fundação Rotária. Então, esse é um pedido que eu tenho para vocês a partir disso. Como vocês são ricos, vocês podem escolher, vocês podem doar 10 mil dólares, 5 mil dólares, 2 mil dólares, enfim. Pessoal, assim, ó, o site aceita uma doação muito pequena, uma doação de 5 dólares. Evidentemente que eu não quero 5 dólares. Vocês têm que lembrar também que o Rotary Internacional sempre nos pede, todos os rotarianos todos os anos. O ideal seria uma doação de 100 dólares rotários, mas se vocês doarem 5 dólares, 10 dólares, a Fundação Rotária vai estar muito grata, porque o mais importante é o gesto que vocês fizeram para apoiar a Fundação Rotária. Queria dizer para vocês assim que eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito honrado de estar aqui, agradeço o tempo de vocês. Quero dizer para vocês que eu estou vivendo a Rotary muito intensamente, isso está transformando a minha vida, como o presidente Ron Burton já previa, e eu estou vendo durante esse ano rotário projetos magníficos em todos os nossos clubes que eu tenho visitado até então. E eu quero dizer também, para finalizar, que estou à disposição de vocês, e quando terminar o meu mandato, quando eu for ex-governador, não é? Certamente eu vou ter ainda mais condição e ainda mais preparo para ajudá-los. Então que a nossa amizade seja eterna e que a gente realmente consiga transformar cada vez mais e mais vidas, não é? E viver mais e mais Rotary. Se vocês não fizerem nada do que eu estou pedindo, não fizerem nada do que os presidentes de clube estão pedindo, o que vai acontecer? Talvez a gente se frustre. O presidente e eu vamos ter que procurar um bom psicólogo para resolver a nossa questão. Mas isso não é importante. O mais importante é, por exemplo, se os dados não estiverem até dia 31 de dezembro no portal, o nosso Official Director, que é aquele livrão que estão todos os contatos dos presidentes, secretários e tesoureiros, ele vai estar repetido ou em branco. Então, as pessoas lá da Tailândia, por exemplo, vão ter dificuldade de encontrar o nosso clube. Isso é um grande ponto. Se vocês realmente não desenvolverem um quadro associativo como a gente está pedindo, ou não apoiarem a Fundação Rotária, ou não fizerem projetos impactantes, o que vai acontecer? Menos pessoas serão atendidas, menos pessoas necessitadas terão suas vidas transformadas e modificadas, e menos pessoas serão gratas ao Rotary. Então, esse é um pedido. Na verdade, não é um pedido para mim, é um pedido para a humanidade, é um pedido para os clubes. É para que o nosso clube seja cada vez mais forte, cada vez mais atuante, e para que o nosso distrito seja cada vez mais forte, cada vez mais atuante. Então, muito obrigado pelo trabalho que já fazem e que já fizeram historicamente pelo nosso distrito, pelo nosso clube e pela nossa instituição no mundo afora, e dizer para vocês que uma das principais funções do governador é servir. O governador está aqui para servir e está à disposição dos companheiros para dúvidas, para contatos, não é? Enfim, para esclarecer aquilo que for necessário nesse ano 13 e 14 e durante toda a vida da Rotária. Muito obrigado.